Dando continuidade a essa temática das vocações, hoje com o episódio 2, determinismo. Nós temos liberdade para poder escolher? Nós podemos dizer, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro, nós temos essa liberdade? Ou a nossa vida desde sempre, desde lá do nosso nascimento, ela já está direcionada a um estilo de vida, a uma vocação? Pegando, por exemplo, o livro de Jeremias, no princípio, lá no capítulo 1, nos versículos iniciais, Jeremias, ele diz, desde o ventre da minha mãe, eu já tinha sido escolhido para ser profeta das nações. Essa escolha de Deus, essa eleição, é algo que determina a vida do profeta? Ele não poderia ser outra coisa que não aquilo? Jonas, por exemplo, também no seu livro, Jonas é a história de um homem que é rebelde, de um homem que quer fugir da vontade do Senhor, e ele quer fazer de tudo na vida dele, menos ir para Nínive para poder ser profeta. Ele quer fazer de tudo, menos fazer a vontade de Deus na sua vida. E na nossa vida? Também acontece dessa maneira? Nós podemos chegar como que num mercado e escolher, eu quero viver isso, eu quero ser desse jeito, eu quero fazer aquilo outro. Nós somos livres a esse ponto? Uma primeira coisa que nós precisamos de pensar é que liberdade para o cristão é uma coisa, e liberdade na concepção do mundo é outra. Para nós que somos cristãos, só é livre aquele que faz a vontade do Senhor. Para nós cristãos, nós entendemos que não há liberdade fora do Senhor. Deus que está além do tempo, Deus que é maior do que tudo aquilo que pode nos prender, só Ele é que pode nos conceder liberdade. E quando Deus faz uma proposta na nossa vida, quando Deus faz um chamado para que nós vivamos uma realidade, nós acreditamos que esse chamado não é que Ele nos determina, não é que esse chamado não nos dá opção, porque nós temos livre-arbítrio, mas esse chamado do Senhor nos aponta para o caminho da liberdade. Isso que talvez seja difícil entender. Há algumas linhas da psicologia que até não gostam daquela palavra autoconhecimento porque dizem, nós não temos que nos autoconhecer porque nós podemos ser o que nós quisermos. Não tem nada já pronto para que nós precisamos ainda conhecer. Nós vamos nos fazendo, não há nenhuma carga anterior. Mas eu não acredito muito nessa linha e muitos também psicólogos não acreditam nessa perspectiva. Nós temos, por exemplo, em Jung, uma linha muito grande de um inconsciente que vem da nossa família. Podemos pensar, por exemplo, por que eu nasci em tal cidade e não naquela outra? A gente não escolheu onde a gente nasceu. Nós não escolhemos os nossos pais, nós não escolhemos muitas coisas que foram acontecendo na nossa história. E se nós não escolhemos tudo isso, nós cremos que Deus ele vai direcionando a nossa vida para que nós possamos viver a vontade dele para nós. Não está tudo determinado, mas também nem tudo está na prateleira para que a gente possa escolher, eu quero isso e eu quero aquilo outro. E todas as vezes que nós, na nossa vida, como Jonas, fizermos uma opção para fugir da vontade do Senhor, todas as vezes que, como em Jeremias, lá no capítulo 20, 14 e seguintes, nós quisermos nos rebelar contra essa vontade de Deus, na verdade, nós estamos voltando contra a nossa própria vocação, contra a nossa própria essência. É muito complexo de entender isso, mas Jonas, Jeremias e tantas outras pessoas, pode ser também o seu caso, e será o meu, vou contar isso para vocês amanhã, no 3º episódio. A nossa fuga, o nosso correr da vontade do Senhor é um correr de nós mesmos. É dentro de nós um querer, eu quero viver essa realidade, mas a gente não se abre a isso. A gente se revolta contra isso, sabe? Como uma criança que ama os seus pais, mas ele se revolta, ele quer fazer de tudo para de alguma forma cutucar ali os seus pais. Às vezes dentro da nossa experiência religiosa, nós vivemos assim. Nós queremos viver o projeto de Deus, nós identificamos o que Deus quer para nós, mas nós nos rebelamos e nós corremos daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Fica aí um exercício para você de pensar a respeito da sua vida. O que você tem pensado em escolher? E por que você quer isso? É para poder fugir de alguma coisa? Ou é mesmo para poder se encontrar? É porque você mesmo viu, não, esse é o meu caminho, eu quero viver isso? Por quê?
você quer viver aquilo que você está vivendo no hoje. A consciência é o primeiro ponto para que nós possamos viver a vontade de Deus. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e fico te esperando para o terceiro episódio para que nós possamos concluir esse momento vocacional. Compartilha com os amigos, envia para eles, comenta o que você está achando. Um abraço, que Deus abençoe.